Um feliz sábado para todos. Mais amanhã estamos aqui trazendo a mensagem de Deus para todos aqueles que estão dispostos a ouvi-las. Mais amanhã eu me dedico aqui esse tempo. Aliás, todos os dias eu me dedico um tempo de leitura, de estudo bíblico. Mas no sábado, como eu sempre digo, eu me dedico aqui um tempo para trazer uma mensagem da Bíblia. Porque não tem algo melhor do que falar de Deus, do que falar da Bíblia. Para nós que conhecemos o Evangelho, que cremos no Evangelho, isso é algo maravilhoso, principalmente transmitir. Nós estamos aqui no meu canal, Miguel Estudo Bíblico Oficial, para mais um estudo e reflexão da Bíblia. Mas antes vamos pedir ao Pai do Céu que nos ilumine. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esse sábado, por toda essa semana que o Senhor esteve comigo e com todos nós aqui nesse mundo. Obrigado pelas bênçãos derramadas, obrigado pelas provisões. E eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor possa me usar, Senhor, que eu me desvazie completamente e que eu seja cheio do Espírito Santo para trazer a mensagem a qual eu propus fazer a todos os sábados, a mensagem do Senhor para todos aqueles que estão me ouvindo. Que o Senhor possa me encher, me instruir, me conduzir, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu queria comentar de um personagem pouco falado na Bíblia, mas de suma importância na Bíblia. Eu queria falar sobre João Batista, não o apóstolo João, mas João Batista, aquele que anunciou Jesus, primo de Jesus, melhor dizendo. Eu queria falar sobre ele com vocês. E eu queria que vocês que estiverem em casa me acompanhando, ou se não me acompanhar, estiver me ouvindo, depois é só voltar no capítulo que nós vamos ler e vocês vão relendo com a ótica que eu estou falando, que eu vou aqui trazer a mensagem e vocês vão entender direitinho. Mais uma vez eu peço a vocês que esse canal é um canal extremamente cristão, onde eu trago essas mensagens. Ele se encontra no YouTube, é Miguel Estudo Bíblico Oficial. Lá você encontra todas as mensagens, todos os estudos que eu tenho dado, entendeu? E mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, porque quanto mais pessoas inscritas, mais se espalha, e o meu negócio é que a mensagem seja espalhada. E também peço que, além de vocês se inscreverem, mande essa mensagem, compartilhe com vocês, mande um joinha para mim, compartilhe com outras pessoas, porque o meu interesse é que essa mensagem chegue a outras pessoas e outras pessoas sejam agraciadas. E nós vamos entender aqui o porquê disso agora nesse estudo de hoje. Então eu queria que nós abríssemos aqui o livro, na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. E está escrito assim, Lucas 1, versículo 5. O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, versículo 5, capítulo 1 de Lucas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço em seu grupo,
Um dia que era o dia dele fazer a parte sacerdotal, porque naquela época tinha um grupo de sacerdotes, cada semana era um sacerdote que fazia ali, nessa época de Jesus, ainda tinha aquele negócio de fazer as oferendas, acender os incensos, então só o sacerdote poderia entrar ali. E Zacarias, ele era um dos sacerdotes. E aqui continua. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você dará o nome dele de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Desde antes do seu nascimento, ele será cheio do Espírito Santo. Fará retornar muitos dentro os povos de Israel ao Senhor. Quer dizer, o seu filho vai fazer o povo retornar ao Senhor, que é os afastados de Deus, retornar ao Senhor. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Veja bem, olha que situação. Zacarias era casado, não tinha filho. Naquela época todo mundo era uma pessoa que não tinha filho, ele era assim mal visto. Zacarias tinha filho, não tinha filho, casado, uma mulher estéril, né? A sua mulher de Isabel era estéril. E ele, como sacerdote, no sem filho, coisa e tal, de repente ele orava que queria que a mulher dele, pedindo a Deus para Deus tirar ir na madre da mulher dele, fazer com que ela se concebesse, e ela já estava um pouco avançada de idade, e de repente ele, na oração lá, Deus chega perto dele e dá essa notícia para ele: sua mulher vai ter um filho, Isabel. Aliás, não é a primeira vez que Deus usa uma estéril para tirar dela uma pessoa para servir na sua obra. Nós temos exemplo de Sara, por exemplo. Sara era estéril. Abraão foi prometido a Abraão que dele sairia uma grande nação. Como? Abraão já estava com idade de quase 100 anos, quando a promessa, né? Já estava com 100 anos de idade. A mulher dele, Sara, na época Sarai, ela tinha 90 anos de idade e era estéril. E Deus chegou para Abraão e falou: sua mulher vai ter um filho, e ele vai ser o Isaac. E Isaac foi a continuidade da promessa de Abraão. Através de Isaac foi que veio a descendência de Jacó, que foi seu filho, e de Jacó veio a descendência do Messias, do Jesus. Usou. Outra foi Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril, vivia chorando, que queria ter filho. O marido dela tinha duas mulheres que podia, era a Ana e uma outra lá, que vivia caçoando dela, porque tinha filhos e Ana não tinha filho. E ela amava Samuel, e Samuel amava Ana. E Ana chorava no templo lá. Deus chega e promete um filho para ela. E esse filho veio a ser quem? Um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. Profeta que ungiu os dois primeiros reis, Saul e o rei
inesquecível na Bíblia. O rei Davi foi ungido pelas mãos de Samuel, saiu de uma mulher estéril. Quer dizer, Deus ele usa coisas impossíveis para fazer aquilo que ele necessita. O que Deus quer, o poder de Deus é imensurável. Quando ele tem um propósito, ele tira das impossibilidades, ele faz as possibilidades. Então aqui acontece isso. Então é prometido esse filho a Zacarias, que é João. Esse Isabel era prima, todo mundo sabe, é prima de Maria. Maria ficou grávida. Quando Maria fica grávida, Maria fica grávida, ela vai para procurar Isabel, sabendo que Isabel estava grávida de 6 meses à frente dela. E todo mundo sabe da história, quando Isabel vê Maria, o ventre de Isabel se retorceu todinho. Era João Batista, é o espírito de João Batista que já estava ali, e ele remexeu, que ele viu Maria chegando grávida, e dentro da barriga de Maria estava quem? Jesus. E isso aqui está sendo relatado aqui. Se nós formos aqui no versículo 76, até que hoje eu botei na meditação diária hoje, diz assim, no versículo 76 do Lucas 1 ainda: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento e a salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Olha só o compromisso que tinha João Batista. João Batista era conhecido como louco, porque eu creio assim, são 6 meses de diferença. Vocês vejam bem, 6 meses de diferença que eles tinham, eram primos, mas Jesus foi criado, na Galileia, não, em Belém. Ele foi criado em Belém. Só no início, quando ele nasceu, eles tiveram que fugir para o Egito, porque teve aquela ordem do rei de mandar matar as crianças todas, por causa de Jesus. Os 3 reis magos foram lá, o rei confundiu tudo, achou que ele veio para tomar o trono dele, eles tiveram que fugir. Depois que Herodes morre, o anjo vai no Egito e fala: pode voltar para Belém, que o Herodes já morreu. Então Jesus foi criado lá. Obviamente o pai dele é carpinteiro, José. Jesus foi um filho diferenciado. A Bíblia nos relata isso, que depois ele teve irmãs e irmãos, e só um irmão seguiu Jesus, e a mãe dele nunca largou ele, Maria. Por isso que nós, pentecostais e neopentecostais, nós temos um imenso respeito por Maria. Maria foi uma mulher que para nós é mãe de Deus, mãe de Jesus, e ela sabia quem era o filho dela. Uma mulher que sabia que teve um filho primogênito, sabia que ele ia passar por tudo que ele ia passar, porque o anjo, quando deu a notícia a ela que ela ia ter um filho, ele falou para ela: o seu filho será um homem de dores, mas ele trará salvação pelo povo. Maria nunca se desprendeu de Jesus. Eu creio que um dia que nós chegarmos no céu, que Jesus voltar a essa terra para buscar, para levantar os mortos, eu acho que o primeiro que vai subir vai ser Maria, e eu quero dar um abraço nela. Bom, então, voltando aqui, Jesus, no ventre ainda de Isabel, quando Maria chega, as escrituras relatam que o espírito de João Batista ele remexeu no ventre de Isabel. Quer dizer, foi uma coisa assim mesmo divina. E os dois cresceram com 6 meses de diferença, mas Jesus foi criado lá em Belém, obviamente ajudando o pai dele, porque Jesus teve uma infância exemplar, ajudava os pais. A Bíblia não relata essas coisas, só relata Jesus a mais velha, mas por ele ter sido Cristo, talvez ele tenha sido ajudado o pai na carpintaria,
A Bíblia relata que ele teve irmãs e irmãs depois, um só que virou discípulo dele, um dos irmãos, e o tempo foi passando, mas o ministério de Jesus ele só foi se cumprir aos 30 anos de idade, de 30 a 33. Então, e naquela época as crianças começavam com responsabilidade muito cedo. Eu creio que João Batista ele começa a pregar Jesus aos 6, 16 anos, 17 anos. Porque a Bíblia fala que João Batista que ele não podia beber nem comer e que ele só poderia vestir peles de camelo e se alimentar de mel. Entendeu? Então ele começa a pregar Jesus aí com seus 17, 18 anos na Judéia. Na Judéia. Jesus está lá sendo criado lá em Belém. Até os 30 anos, João Batista era tido como louco, pregando lá um Salvador que estava vindo, um Messias que estava vindo, que ele não era digno de tirar nem as correias da sandália do pé dele, e pregando, falou, e João naquela época já batizava, porque ele era tido por muitos, os cristãos, os judeus que eram devotos a Deus, como profeta. Para outros ele era tido como louco, mas aqueles que criam na mensagem de João Batista iam e ele batizava eles no Rio Jordão e falava, eu os batizo com água, mas virá depois de mim um que vai batizá-los com fogo e com o Espírito Santo, e do qual eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Então, João Batista ele veio preparando Jesus. Apesar de serem primos, 6 meses de diferença, e Jesus, nesse meio tempo, morando. Quando Jesus faz 30 anos de idade, aí há um encontro entre eles. Jesus sabia que João Batista estava falando sobre ele, obviamente, porque de Belém até a Judéia não era tão longe. Mas Jesus sabia, Jesus era Deus encarnado, era o Filho de Deus. Jesus sabia que aquilo ali tudo tinha que se cumprir. Deus não faz nada nessa vida, meu amigo. Ele não faz nada sem antes nos avisar, sem antes nos mostrar através da sua palavra. Deus ele não faz nada sem antes nos mostrar, seja do bom, seja do ruim. Ele não faz. Então Jesus sabia que o primo dele estava lá pregando ele, mas não estava chegada a hora dele ainda. Aos 30 anos de idade que os dois se encontram. Se encontra lá no deserto, o João Batista estava lá pregando, e batizando, estava batizando, de repente ele olha para o morro assim, vê no alto e vê o Jesus andando. Ele pega, vira para o povo e fala lá, eis aí o verdadeiro Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. E aponta para Jesus. Jesus desce, chega perto dele e fala, quero ser batizado. João Batista pega, se recolhe, fala, quem eu não sou digno de te batizar. Jesus, isso tudo se encontra no livro de Mateus e do próprio Lucas, é a história dos dois, essa história é maravilhosa. E Jesus pega, João Batista fala para ele, João Batista fala para ele, não pode, se eu te batizar, eu só teria que me batizar. E falou, não, é preciso que tudo se cumpra. E João Batista batiza Jesus e fala que nessa hora o Espírito Santo em forma de uma pomba posa sobre Jesus. Daí começa o ministério de Jesus. Jesus vai para o deserto depois do batismo, fica 40 dias ali passando por uma tentação, porque todos nós, eu vou explicar, irmãos, a gente só aprende passando pelo deserto. O deserto é prova, e prova, a gente tem que ter prova nessa vida. A gente tem prova para quando vier as bênçãos, a gente dá valor às bênçãos. A gente passa pelo deserto, todo tem que passar. Se você não passa pelo deserto, você ainda vai passar. E aí que é ali que você é testado, espiritualmente falando. Então Jesus vai para o deserto lá e depois começa a caminhar. Mas a caminhada cristã de Jesus começa a partir desse momento, de 30 anos de Jesus. Mas voltando a João Batista, é uma pessoa que eu tenho assim, admiração por ele, né? Você já pensou ser como o pai, Zacarias? Deus falar com ele, ó, eu te darei um filho e seu filho
vai preparar o caminho para a vida de Jesus, para a vinda do Messias, para o Salvador desse mundo. Olha que honra para o Pai. Eu acho lindo isso. E João Batista cumpriu tudo aquilo que lhe fora destinado a fazer. Mas Jesus veio e Zacarias falou para trazer salvação para o seu povo. E Jesus começa o ministério, ele faz curas, milagres, ele ressuscita mortos. Mas tudo aquilo ali que Jesus estava fazendo é porque ele tinha a palavra principal de Jesus. Eu vim para trazer salvação. Mas o que era essa salvação? Essa salvação não era aqueles milagres que ele fazia, de chegar a ponto até de ressuscitar 3 pessoas, ou de curar cegos, isso não é. A salvação que ele falou, que ele estava dizendo, era a salvação da sua alma. Porque Jesus sabia que o mundo teria um fim. Então ele sabia que quando novos céus e novas terras viessem, só entrariam ali quem entrasse por meio dele. Então ele falava, quando eu vim para trazer salvação, ele estava falando isso. E os milagres que ele fazia ali e demonstrava, ele estava demonstrando que quando ele falava que ele veio para trazer salvação, ele estava demonstrando através dos milagres, dos prodígios dele, que ele era realmente capaz daquilo. Ele provou antes. Por que ele ressuscitou mortos? Porque ele falou que ele morreria e no terceiro dia ele ia se ressuscitar. Antes dele morrer, ele ressuscitou 3 pessoas. Ele falou, bom, se eu posso para mostrar, se eu ressuscito elas, por que eu não vou ressuscitar? Então, isso são coisas que você tem que ir na Bíblia, você tem que se ir ajuntando a Bíblia desse jeito. Mas nós relatamos aqui, né? Falei que honra saber que a gente tem um filho e saber que honra para João Batista ele poder ter esse privilégio de pregar a vinda do Salvador. Não é uma honra muito grande? Pois é, irmãos. Mas nós também podemos ter essa mesma honra. Essa mesma honra nós podemos ter. Por quê? Porque Jesus veio e disse que ele veio para a nossa salvação. E quando ele partiu, antes de partir, ele falou que ele não nos deixaria órfãos e que ele ia voltar para a casa do Pai, que a casa do Pai tinha muitas moradas, que ele ia para nos preparar lugar. Ou seja, esperem que eu vou vir buscar vocês. E ele deixou uma ordem antes de partir. Ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Primeiro ele disse que não nos ia deixar órfãos. Ele ia julgar sobre nós o Espírito Santo, que penso eu que nesse momento está comigo. Pelo menos eu o busco todos os dias. E segundo, ele virou para os apóstolos dele e falou, ide por todo mundo e pregai este evangelho. Ou seja, João Batista veio antes e pregou a primeira vinda do Messias. O Messias veio, confirmou o que João Batista pregou. Veio, fez milagres, prodígios e nos prometeu voltar uma segunda vez para fazer um novo céu, uma nova terra e lá vivermos eternamente, sem as mazelas desse mundo. Será aquela terra que mana leite e mel. Só que sabemos que a Escritura é bem clara que nem todos vão entrar, só aqueles que agarrarem na mão de Cristo. E ele deixou essa ordem também, ide por todo mundo e pregar esse evangelho. Então, da mesma forma que eu acho que João Batista, eu acho uma pessoa assim
esplendorosa na Bíblia, nós também temos que ser o João Batista de hoje. Porque ele deixou essa ordem. Porque Jesus, ele quer salvar muito. Mas como é que ele vai salvar se as pessoas não o conheceram? E como é que as pessoas vão conhecer se não tem quem fale dele para elas? Então, a ordem que ele deu para os discípulos, para os apóstolos lá, os mesmos apóstolos, quando eles abriam igreja, coisa e tal, eles comissionavam as pessoas, os seguidores do cristianismo, a evangelizar, a fazer evangelização, a passar a mensagem da cruz. Então nós também recebemos essa ordem. A mesma ordem de João Batista, ele pregou a primeira vinda. Nós temos que pregar o retorno de Cristo e podem crer, meus irmãos, Jesus está voltando. Nós, como os cristãos verdadeiros, seguidores, temos que crer nisso, porque se você é cristão e não crê que Jesus vai voltar, se você não crê nesse livro que ele deixou para nós, porque Deus, ele deixou, isso aqui foi tudo inspirado por Deus. Isso aqui, na verdade, essa Bíblia, se você analisar a Bíblia é um mapa que te encaminha em direção à terra, à salvação. Então, qual é a nossa obrigação? Você recebeu Jesus, aceitou Jesus, viu as maravilhas que Jesus fez em sua vida, sua obrigação é você compartilhar isso com outra pessoa. Porque você, com isso, a palavra de Deus fala que você tá juntando brasas vivas para a sua cabeça lá na Nova Jerusalém. Cada alma que você entregar aos pés de Jesus, meu irmão, é uma coroa que você ganha. E é uma pessoa que é salva. Não importa, se você conseguir salvar uma pessoa, levar uma pessoa para Jesus e morrer, para você é o suficiente. Por isso é que eu estou aqui nessa manhã e vou vir sempre. Eu venho trazendo essa mensagem aí, eu vou falar o que a Bíblia diz em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Mas essa é a verdade. Nós somos comissionados, nós, todos os cristãos, não só eu que estou aqui, a pregar. Eu te pergunto, outro dia eu comentei isso no estudo, nós temos 24 horas por dia, 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas de folga. Essa folga aí, você tem tirado tempo para falar do amor de Jesus para um irmão? Um amigo no seu serviço, você fala de Jesus, você comenta alguma coisa, você sabe alguma coisa da Bíblia para comentar. Se você é cristão, você sabe alguma coisa da Bíblia para você chegar no seu serviço, saber que tem um irmão lá, um amigo seu lá no serviço passando por um problema financeiro, ou um casamento, alguma coisa. Você tem alguma palavra da Bíblia que possa falar do amor de Deus para ela? E você, na sua casa, você tem tempo, você tem falado de Cristo com seus filhos, dentro da sua casa, na rua, porque nós sabemos que a gente tem tempo para falar de futebol, para falar de como é que chama? De videogame, para falar de política, para falar de tudo quanto há, mas e de Jesus? Precisamos falar de Jesus, irmãos. Falarmos uns com os outros. O cristão não pode passar um dia sequer sem ter um tempo para conversar com alguém sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia. E isso que João Batista fez é o que nós devemos fazer. E eu glorifico a Deus por hoje eu estar trilhando esse caminho. Apesar de ter meus erros, erro muito, peço perdão a Deus, nossa, toda hora. Às vezes a gente é falho, o ser humano é falho. Deus falou que nessa vida ninguém não teria um justo sequer, mas ele falou, sede santos porque eu sou santo, que nós devemos buscar a santidade. E para encontrar a santidade é uma caminhada cristã. Essa caminhada cristã vai até a hora da nossa morte. Você tem que buscar, Jesus tem que ver que você está buscando. Apesar das suas quedas nesse mundo, porque nós temos aqui no mundo
um opositor. Nós temos um opositor que ele fica 24 horas e muitas das vezes a gente vacila em alguma coisa, ele aproveita a brecha, não tem, mas Jesus sabe disso. Deus sabe. Se Deus for julgar a gente pela nossa bondade, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos, a mensagem de hoje é essa. Você tem falado de Jesus Cristo, você tem pregado um pouco que você sabe de Jesus Cristo, que todo mundo sabe, que tem uma promessa que ele vai voltar. Você tem pregado isso para os seus filhos na sua casa? Ó, Papai do céu vai voltar para buscar a gente, esse mundo aqui vai acabar, vai ter um novo mundo. Você tem educado seus filhos no caminho de Deus? Você tem conversado, tirado tempo numa roda de amigos e falar, ó, gente, peraí, que agora falando futebol, peraí, e Jesus está voltando. Poxa, eu já fiz tanto isso. Eu sei que parece doideira, mas isso tem que ser feito. Que essa mensagem de hoje possa ter chegado no coração de todos vocês e que vocês possam entender que a coisa é séria. Cristo está voltando, ele prometeu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E essa promessa ele também vai cumprir. Que sejamos nós, João Batista desse mundo, e possamos pregar aí o retorno de Cristo. É que eu peço nessa manhã para todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço, se você gostou da mensagem, ou se você não gostou, mas compartilhe com alguém, mande, que ela voe por aí. Inscreva-se nesse canal, né? E sábado que vem nós estamos de volta. Tenham todos um bom sábado, na presença de Cristo Jesus. Amém.